Baruch Rabá Beshem Adonai. Boa noite, né? Bom fim de tarde, início de noite. A graça e a paz do Senhor para todos. Estamos felizes porque o Senhor tem nos dado vitória. Até aqui nos ajudou o Senhor Ebenezer. Estamos felizes e alegres porque o Senhor nos dá mais oportunidade de ter mais uma live da Palavra de Deus. Obrigado você que está sempre conosco, sempre participando, sempre aqui nessa reflexão conosco, tá bom? Seja muito bem-vindo, vai entrando aí, a gente tem essa live de segunda a sexta-feira, das 18 horas até as 18h30, onde a gente faz uma breve reflexão da Palavra de Deus, um tempo de adoração também e oração. Você é muito bem-vindo em nome de Jesus, tá bom? Carlinhos, prazer, meu irmão, seja bem-vindo, Deus te abençoe, um grande abraço, um forte, grande abraço. Você que não tem o costume de estar conosco todos os dias, né? Dias úteis, tá, irmão? De segunda a sexta. Você pode pegar outras lives de outras palavras dos outros dias aqui mesmo no meu perfil do Facebook, ou também você pode seguir lá no YouTube o Sepulcro Vazio, que é o nosso Ministério Motociclístico, Sepulcro Vazio MM, é só você procurar lá, e lá, além de todas as lives, você também tem outras coisas ligadas a motociclismo, outras coisas ligadas ao reino de Deus. É sempre muito bom, uma alegria muito grande, tá bom? Então nós vamos colocar aqui já uma primeira canção de adoração, enquanto os irmãos vão entrando. A nossa reflexão nessa semana tem sido sobre a semana de Natal. Estamos na semana de Natal. Já fizemos uma reflexão muito legal na segunda-feira, fizemos uma ontem. Ontem, inclusive, né, respondemos a uma pergunta. Jesus nasceu dia 25 de dezembro? Então, se você não assistiu, busque lá e assista. Muito interessante. E hoje nós vamos falar sobre os magos e o ouro, o incenso e a mirra que deram de presentes a Jesus quando ele nasceu. Amém? Davi, meu queridão, seja bem-vindo mais uma vez, todos os dias conosco aí. Vamos adorar o Senhor enquanto o pessoal vai entrando aí? Levanto um aleluia, glória a Deus. Levanto um aleluia na presença de inimigo. Sejam bem-vindos, vamos entrando aí, pessoal. Levanto um aleluia mais alto que os ruídos. Levanto um aleluia. Em tempos difíceis, em tempos de guerra, você levanta um aleluia, meu irmão. Pastor Edson Antunes, São Fidélis, Rio de Janeiro, seja bem-vindo, meu irmão. Itaperuna também, né? Glória a Deus. O céu vem criar por mim. Na tempestade eu vou voltar, alto e mais alto, o meu louvor rugirá. Das cinzas a fé se levantará, a morte é vencida, o rei vivo está. Os irmãos estão entrando aí, glória a Deus. Deus abençoe, pastorzão, sua família, todo o seu povo, Candinho, sua família. Abençoe Itaperuna, São Fidélis, em nome de Jesus. Mas eles não fugir. Levanto um aleluia, mesmo quando não você entender. Levanto um aleluia, o reino não tem mais poder. Na tempestade eu vou cantar, alto e mais alto,
o meu rosto irá, das cinzas a fé se levantará, a morte é vencida, o rei vive está. Grande Silvio, da Força Aérea, turma do Mauro aí, hein? Aí, ó, Mauro. Olha o Silvio Santana aí. Seja bem-vindo, Mauro. Deus te abençoe. Grande Silvio, Deus no coração, meu irmão. Cante mais alto. Cante mais alto. Denise, um beijo, minha cunhada. Seja bem-vinda. Cante mais alto. Cante mais alto. Amém. Canções são armas para mim. O céu vem guerrear por mim. Presença do inimigo. As batidas do ruído. Canções são armas para mim. O céu vem guerrear por mim. Declare isso com fé, crê nisso. Diga: alto e mais alto, o meu louvor rugirá. Das cinzas a fé se levantará. A morte é vencida, o rei vive está. Na tempestade eu vou cantar. Alto e mais alto, o meu louvor rugirá. Das cinzas a fé se levantará. A morte é vencida, o rei vive está. Levanto aleluia, 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 o céu vem guerrear por mim. Amém. Glória a Deus. Você crê nisso, meu irmão? Você crê nisso? Oh, como é bom. Glória a Deus. Estamos muito felizes, né? O Senhor tem, puxa, nos abençoado tanto. Graças a Deus por isso. Hoje é um dia especial. Hoje é quarta-feira, dia 21 de dezembro de 2022. Quarta-feira, 21 de dezembro de 2022. Hoje, inclusive, né, aniversário de casamento da minha irmã Vera, meu cunhado Marcos, estão completando hoje 37 anos de casado. Olha, um beijo grande para vocês, já nos falamos hoje e estamos felizes porque o Senhor tem abençoado a vida de vocês e que venham muitos outros anos de amor, de parceria, de cumplicidade, né, de bênçãos em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Amados, estamos na semana de Natal e nessa semana estamos nos dedicando a algumas reflexões a respeito do Natal, não é? E hoje colocamos aí ouro, incenso e mirra. Ouro, incenso e mirra. Então vamos começar a nossa reflexão para que as pessoas possam nos acompanhar, né?
Pastor Edson está dizendo aí, ó, Angélica e Samuel também estão na live aí em Itaperuna. Muito obrigado, querido. Deus abençoe vocês, viu? Em nome de Jesus, uma alegria muito grande, né? Queridos, essa passagem que fala dos magos, ela só está registrada num livro dos evangelhos, que é o de Mateus. Então vamos para lá. Mateus capítulo 2. Acompanhe comigo aí, porque nós vamos fazer algumas observações aqui. E, querido, nós vamos trazer alguns comentários aqui que talvez você nunca tenha atentado. Eita, nunca prestei atenção nisso, né? E aí a gente vai se surpreender talvez com algumas coisas, né? Mateus capítulo 2 diz assim, versículo 1: Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém. Fala comigo, uns magos. Isso, repete aí, uns magos. Vieram de onde? Fala, Oriente. Ok, e vieram até Jerusalém. E perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Olha, vamos aqui começar a nossa reflexão de hoje. Querido, a Bíblia não diz, primeira curiosidade, a Bíblia não diz que esses magos eram reis. Ué, pastor, mas não são os 3 reis magos? Querido, a Bíblia não fala que eram reis. Não. A Bíblia fala que eram uns magos. E mais, a Bíblia também não fala que eram 3. Olha que interessante. Eu estou chamando a sua atenção para isso, né? E vou explicar o porquê que a gente vive isso hoje. Mas a Bíblia não fala, primeiro, que eles eram reis. A Bíblia não fala que eles eram 3. Inclusive, há alguns estudos que falam de 4, alguns outros estudos falam que eram 12, o mesmo número dos apóstolos. E associou-se essa questão dos 3 em relação aos 3 presentes que eles deram, ouro, incenso e mirra. Mas a Bíblia não diz que cada um deu um presente. A gente vai chegar lá nesse momento. Mas inicialmente eu quero que você guarde isso no seu coração. Primeira coisa, a Bíblia não fala que eles eram reis. Aliás, a palavra magos aqui para a época, magos, ela era usada para sábios, para entendidos, para aqueles que inclusive estudavam e conheciam as questões dos céus, sabiam ler os céus, a questão de astrologia, né? E também eram doutos em outras coisas. Esses eram os magos, os sábios. E aí eles vieram do Oriente. Eles vieram até Jerusalém. Olha, Belém fica perto de Jerusalém, próximo de Jerusalém. Então, eles viram a estrela os guiou até lá, né? E eles foram fazer o quê? Eles foram até o rei Herodes, eles foram até, né, o palácio em Jerusalém e perguntaram, onde é que está o recém-nascido rei dos judeus? Nós viemos para adorá-lo. E nós vimos aqui também que a Bíblia diz que eles vieram do Oriente. Olha, o Oriente é o lado leste de Israel, né? Alguns estudos históricos fora da Bíblia, né, de história mesmo, mostram, apontam para a região da Arábia, para a região da Pérsia e para a região de Ur. Então, é atribuído a vinda deles desses lugares. E um documento que foi traduzido por alguém, agora que eu não lembro o nome, do latim para o grego, né? Uma tradução bem
bem simplória, alguém que dominava basicamente o latim e o grego, traduziu um documento que relatava alguma coisa a esse respeito, e nesse documento é citado o nome Melquior, também chamado Belchior, né? Gaspar e Baltazar. Então, esses seriam o nome dos magos. E aí foi atribuído ao longo da história, mais de 500 anos depois de Jesus, de que eles seriam reis. E que algumas evidências mostrariam isso. Por exemplo, o fato deles se dirigirem até o palácio de Herodes, a Jerusalém. Pelos estudos, imaginam que qualquer pessoa não iria lá bater na porta do rei. Mas eles não eram daquela região também, queridos. Então isso a gente não pode afirmar categoricamente. Fato é que a Bíblia não diz que eles eram reis e nem diz que eles eram três. Muito menos cita o nome deles. Ok? Agora, importante a gente fazer um parênteses aqui para entender isso. Patrícia, paz do Senhor, minha irmã, seja bem-vinda. Importante aqui a gente fazer um parênteses para entender isso. Tudo de informação extra-Bíblia, fora da Bíblia, que se apresenta ao longo da história, é bem-vinda, desde que não conflita, querido, não tente colocar em xeque, em dúvida, a palavra de Deus. Amém? Claro, sem dúvida nenhuma. Se você lê um livro histórico de sei lá quanto depois de Cristo que diz que Jesus nunca veio ao mundo, então você deve descartar isso, porque a gente sabe que Jesus veio ao mundo, né? Não há dúvida nenhuma em relação a isso. Mas a Bíblia só fala que eram uns magos e que eles foram e procuraram, né, o palácio e fizeram a pergunta: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Então, preste atenção numa coisa. Sejam eles reis ou não, sejam eles 3, 4, 12, 10, quantos forem, sejam eles Melquior, Gaspar, Baltazar ou não, isso é o que menos importa aqui. O que a Bíblia nos revela aqui primeiro, eles eram do Oriente. Então, eles não eram do povo judeu. Eles não eram ali da região de Israel. Eles eram de outros povos que vieram do Oriente. Isso já demonstra o quê? E eles vieram fazer o quê, querido? Eles sabiam que havia nascido o rei dos judeus, por revelação divina, com certeza. Eles sabiam porque eles chegaram lá e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Nós viemos para adorá-lo. Então, olha só, eles sabiam que esse rei que havia nascido era um rei especial, não era qualquer rei, porque eles não vieram só visitar, eles vieram adorar a esse rei Jesus. E vieram do Oriente. Isso mostra espiritualmente o quê, querido? Já o início da manifestação do plano de Deus completo na terra. Por quê? Porque aqueles que vieram de longe do Oriente, os sábios, os entendidos, os possíveis reis, né? A gente não está descartando que eles não eram reis. A gente só está dizendo que a Bíblia não fala que eles eram reis. Mas se fossem, né? As autoridades do Oriente vão se curvar diante de Jesus Cristo, Rei dos judeus. Isso mostra o quê, querido? Isso mostra que Jesus, o Salvador, era chegado, e isso mostra que ele veio para resgatar e ele veio para salvar toda a humanidade. E todos os reinos o reconhecerão como Senhor. Forte abraço, meu querido amigo Gil Aurélio Garcia, contador do Banco do Brasil durante muitos anos. Trabalhamos juntos, tive a honra de trabalhar com esse homem, contador do Banco do Brasil, muitos e muitos anos. Gil, um beijão para você. O único defeito que ele tem é que ele é botafoguense, né? Mas um dia ele vai se converter, né? E o sangue vai chegar sobre ele, vai ocupar aquele espaço branco e vai ficar vermelho e preto, né, Gil?
Então, queridos, você está entendendo aí a questão dos magos? Então, fechando esse raciocínio, a Bíblia não diz que eles eram reis, né? A gente também não descarta isso, mas a Bíblia não fala que eles eram reis, e a Bíblia não fala que eles eram três, muito menos o nome. Então, isso que a gente vive hoje, né? Nos presépios, os três reis magos vindo lá nos camelos, e Gaspar, Baltazar e Belchior, ou Melchior, isso foi incorporado pela cultura ao longo dos anos, né? De acordo com esses documentos que eu falei aí depois do ano 500 da era cristã. Então, amados, eles perguntaram e aí Herodes se enfureceu. Tendo ouvido isso, alarmou-se Herodes e com ele toda Jerusalém. Eles se alarmaram, falaram, peraí, o rei dos judeus nasceu? Que isso? Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagavam deles onde o Cristo deveria nascer. Já estavam se referindo ao Messias. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E aí eles citam aqui o profeta Miqueias. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isso, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, chamou esses magos em particular e inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes, ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino. E quando o tiverdes encontrado, avisai-me para que eu também possa ir lá adorá-lo. E depois de ouvirem o rei, Herodes, os magos partiram. E eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. E entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, os seus presentes, ouro, incenso e mirra. Querido, que maravilha, né? Que coisa tremenda. Eu quero que você fique atento a isso agora, porque esse aqui é o cerne, né, da nossa reflexão de hoje. Os presentes abriram seus tesouros e tiraram e deram a Jesus como presente, como oferta, ouro, incenso e mirra. O ouro, querido, representa, né, a majestade de Jesus. Eles sabiam que Jesus era rei, porque eles não perguntaram para Herodes, onde nasceu o rei dos judeus? Viemos aqui para adorá-lo. Então eles sabiam que eles iam encontrar um bebê que era o rei. Então o costume era presentear reis com ouro. Quando você entregava presentes de ouro aos reis, você estava reconhecendo o reinado daquele rei. E eles entregaram ouro para Jesus. Então o ouro representa a majestade de Jesus. Jesus é rei. E ele é mesmo. A Bíblia diz que ele é rei dos reis e senhor dos senhores. E esses que vieram do Oriente e estavam representando todos os outros povos, além do povo judeu, do povo de Israel, que vão se curvar diante da majestade do Rei dos Reis. Amém? Então ali já tinha um significado profético, um simbolismo profético. E depois eles deram também o quê? Eles deram incenso. Incenso está ligado à divindade. Então eles estavam reconhecendo que Jesus era Deus. O Deus que se fez homem, o Deus encarnado naquele bebê. Você deve lembrar que o incenso, ele tem na Bíblia, desde lá dos tabernáculos, né, existia um altar do incenso, que ficava de frente para o Santo dos Santos. Então ali eram queimados incensos ao Senhor, oferecidos, né? Ou seja, em adoração a Deus. Incenso é adoração a Deus.
significa divindade. E aí isso se permanece por toda a palavra de Deus, né? E hoje, no Novo Testamento, o incenso são o quê? O que que Apocalipse diz que o incenso é hoje? O incenso são as orações dos santos, né? Lembra que o anjo, né, apresenta diante do Senhor uma taça cheia de incenso, que são as orações dos santos, as minhas e as suas orações. Então eles deram ouro porque eles estavam reconhecendo a majestade de Jesus. Jesus é rei. Eles estavam oferecendo incenso porque eles estavam dizendo: esse rei é Deus, é o Deus encarnado entre nós. Amém? E eles deram também o que? Mirra. O que é a mirra, querido? A mirra é um unguento, a mirra, né? Era usada onde? Duas situações em que a mirra é usada conforme a Bíblia, né? A mirra era um dos ingredientes para se fazer o óleo da unção. Se você olhar lá na lei, lá quando, né, Deus estabeleceu o óleo da unção, ele mandou separar algumas propriedades, algumas substâncias para juntas prepararem o óleo da unção. A mirra é uma delas que está lá presente. Fora aquele momento ali da preparação do óleo da unção, você vai ver na Bíblia a mirra sendo usada para quê? Para preparar um corpo para o funeral. Toda vez que alguém morria, o corpo dele era preparado com mirra. Hoje, quando alguém morre, as pessoas preparam o corpo para o velório, para um transporte, um translado, né? Para alguns dias, sem exalar cheiro, né? Para que possa haver um funeral. Se for uma pessoa importante, por exemplo, a Rainha Elizabeth, que morreu há pouco tempo agora. A Rainha Elizabeth, o corpo dela foi preparado para que ela fosse velada lá uma semana. Então existem substâncias que se preparam. Hoje uma coisa muito usada é o formol, né? Injeta-se formol nas veias do cadáver para poder retardar a putrefação da carne, né? E aí você tem condições de ficar perto de um cadáver durante um velório, né? Sem que ele tenha nenhum cheiro desagradável. Né? Porque a partir do momento, querido, em que a pessoa falece, a morte, a vida cessou, pronto, naquele momento começa o estado de decomposição do corpo. E esse estado ele vai demorar mais tempo, menos tempo, depende de uma série de fatores. Mas as substâncias são preparadas, né? São colocadas para preparar aquele corpo. Naquele tempo, era a mirra que era usada. Então a mirra era preparada, né? Era usada no cadáver para que ele fosse preparado para o funeral. Mas que interessante, querido, o que isso significa? A mirra representa a humanidade de Deus, representa que aquele Jesus, aquele rei, aquele que ao mesmo tempo era Deus por causa do incenso, também é homem por causa da mirra. E ali já estava falando a respeito da sua morte. Interessante isso, né? Isso é profético, querido. Porque ninguém vai visitar um bebezinho que acabou de nascer e levar mirra para preparar ele para a morte. Não é? Naturalmente ninguém vai fazer isso. Mas quando aqueles magos, né, que sabiam que era o rei dos judeus, quando eles abriram seus tesouros e entregaram ouro, entregaram incenso e entregaram a mirra, eles estavam mostrando o quê, queridos? Em outras palavras, eles estavam mostrando que Jesus iria morrer por nós, pelos nossos pecados. E por quê? Porque ele veio para ser o Salvador. Ele veio para ser o Salvador. E aí nós temos a alegria, né, de ver já na manifestação do seu nascimento um ato de adoração, um presente
que remete à morte e ressurreição de Jesus. Por quê? Porque Jesus veio para morrer por nós. Amém? Jesus veio para morrer por nós, para nos salvar naquela cruz. E isso já estava sendo reconhecido por aqueles homens do Oriente já no momento do nascimento de Jesus. Então, queridos, é maravilhoso isso. E para finalizar, como Deus é tremendo, né? A palavra de Deus diz que depois de adorar a Jesus, sendo por divina advertência, prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho para sua terra. Deus fala com qualquer pessoa, querido, quando ele tem o seu propósito para cumprir. Amém? Deus não fala só com os seus servos. Deus fala com aqueles que eram de povos estranhos. E Deus falou com eles em sonho, apareceu em sonho e falou para eles, olha, não voltem até Herodes, não. Vão por outro lugar. Porque, na verdade, Herodes não queria adorar a Jesus, né? Herodes queria matar Jesus. Ele não queria saber de rei nenhum. E aí, meus amados, você sabe que a história você continua lendo, né? O anjo do Senhor aparece e orienta José e Maria a fugirem para o Egito. Por quê? Porque Herodes libera uma ordem para matar as crianças. E eles ficam no Egito mais ou menos 4 anos até a morte de Herodes. Herodes o Grande. Aí quando o anjo fala, agora vocês podem voltar, eles voltaram para Nazaré. Amém, meus amados? Então fique com essa palavra no seu coração e adore ao Senhor, porque Ele é o Rei, Ele tem toda a majestade. Por isso nós do Sepulcro Vazio temos nas nossas cores o dourado. O dourado representa a coroa do Rei dos Reis, Jesus Cristo, que vai voltar em glória para nos buscar, para nos reinar. Por isso aqui no nosso colete, eu estou tirando aqui para te mostrar, no nosso colete nas costas, aqui onde tem o MM de Ministério Motociclístico, tem uma coroa, a coroa de ouro do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Amém? Ele recebeu incenso porque ele é Deus. Ele é o Deus encarnado, ele é o Messias prometido. Glória a Deus por isso. E ele recebeu mirra. Por quê? Porque ele ia cumprir um propósito na terra e ele ia morrer naquela cruz. O seu corpo precisaria ser preparado por mirra, como foi preparado pelas mulheres, né, antes de colocarem no sepulcro de José de Arimateia. E aí ele ali mostra, né, a morte de Jesus por nós, mas ao terceiro dia, vou tirar de novo aqui, oh Deus, ao terceiro dia ele ressuscitou e o sepulcro está vazio, a pedra do sepulcro, a pedra rolou, abriu e ele saiu. Glória a Deus, ele ressuscitou. Por isso, nesse Natal, vamos adorar a ele como Rei, como Deus, como Senhor, né? Aquele que morreu para nos salvar. Amém, meus amados? Glória a Deus. Vamos adorar ao Senhor, cantar uma canção e vamos orar em cima dessa palavra em nome de Jesus. Aleluia. É tudo sobre você, Jesus. É o que nós vamos cantar agora. E vamos orar em cima dessa palavra em nome de Jesus. A porta da casa mais simples, que o anjo da morte não entra. A água que corre pro mar, o vento que abre o caminho é você. É você. Adore a Ele. A nuvem que aponta o destino, a mesma que cobre o passado, o pão que sacia a fome, a rocha que mata a minha sede é você. É você.
mais perto do monte, mais perto da face, mais perto do peso da tua glória, mais perto da glória, é mais perto da morte. O medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Faz entender que a tempestade é você, vento é forte é você, vento forte é você, que me faz tremer as pernas. A porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Eu também vou subir. Brucutu, bem-vindo, meu irmãozão querido, um beijo pra você, pra lindinha. Da tua glória, mais perto da glória, mais perto da morte. O medo quer me parar. Não tenha medo, mas então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender. Andréia, bem-vinda, minha irmã, Deus te abençoe. Chuva forte é você, vento forte é você, que me faz tremer as pernas. A porta aberta é você, mas a fechar, tudo está sob o controle dele. Rei dos reis, Senhor dos senhores, aquele que foi adorado pelos magos do Oriente e recebeu ouro, incenso, mirra. Aleluia! Suba em meu lugar, me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, o que me faz tremer as pernas. A porta aberta é você, a fechada é você, é tudo sobre você. Eu também vou subir, eu vou subir o monte que muitos desistiram e vou ficar lá até te encontrar. Diga pra ele: eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou subir o monte que muitos deles. Henrique Motojus, bem-vindo, meu irmão, Deus te abençoe. Suzete, Deus abençoe. Eu vou entrar na casa, eu vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar. Mais perto do monte, mais perto da face, mas levanto o peso da tua glória. Mais perto da glória, é mais perto da morte. O medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você. Jesus! Chuva forte é você, Jesus! Vento forte é você, Jesus! Que me faz tremer as pernas. A porta aberta é você, Jesus! Mas a fechada também é você, Jesus. É tudo
você. Oh, a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você. Eu que me falei. Grande brucutu. Mas a fechada é você, é tudo sobre você, é tudo subir. Glória a Deus. Glória a Deus, amados. Glória a Deus. Aleluia. Que bênção, né, queridos? É tudo sobre você, Jesus. Que alegria. Obrigado, querido, pela oportunidade de estarmos juntos. Vamos adorar ao Senhor. Amém. Vamos orar pela tua vida. Senhor, nós estamos aqui na tua presença. Muito obrigado por mais esse momento de live da tua palavra, por esse momento de reflexão. Muito obrigado, Jesus. Nós declaramos a nossa alegria por cada irmão que está aqui presente, Senhor. Desde os nossos irmãos lá de Itaperuna, São Fidélis, até os nossos irmãos lá do Sul, lá de São Leopoldo, Canoas, do Rio de Janeiro, Deus, de tantos lugares, Minas Gerais, São Paulo, Três Corações, tantos lugares, Senhor, os teus filhos que estão aqui. Nós nos alegramos, Deus, e te glorificamos por essa semana de Natal, pelas reflexões que o Senhor tem nos trazido, pelos ensinamentos que o Senhor tem nos dado. Muito obrigado, Senhor. E agora nós entendemos, Senhor, por que que aqueles magos seguiram aquela estrela que o Senhor mandou e foram até Jesus, até o menino Jesus. E eles abriram dos seus tesouros e entregaram o melhor. Mas eles não só entregaram o melhor tesouro em termos de valor, daquilo que era valioso, mas também daquilo que era profético, Senhor. O ouro reconhecendo a tua majestade, que tu és rei. O incenso reconhecendo que tu és Deus. E a mirra reconhecendo a tua humanidade, que o Senhor morreria naquela cruz por nós. Deus, muito obrigado pelo teu Filho Jesus, que o Senhor enviou para nós. Senhor, nós te recebemos como Senhor e Salvador da nossa vida e declaramos em nome de Jesus e te pedimos nesse Natal, manifesta teu poder, tua graça a cada irmão, a cada vida, a cada família, a cada pessoa que tiver acesso a esse vídeo, a essa live, mesmo que seja posteriormente. Ó Deus, em nome de Jesus, que essa verdade, esse reconhecimento, essa adoração que aqueles magos fizeram, cada um de nós possamos fazer, Senhor, de todo o nosso coração. Põe a tua bênção na vida, na família de cada um. Abençoa a saúde de cada um. Aqueles que precisam de cura, Senhor, traz a cura do Senhor. Aqueles que precisam do teu socorro, traz o teu socorro. Aqueles que precisam, Senhor, de bênçãos financeiras, traz as bênçãos financeiras, de portas de emprego, ó Deus, de clientes. Aqueles que precisam, Senhor, de restauração em relacionamentos, aqueles que precisam de restauração em ministérios. Meu Deus, manifesta o teu poder, a tua graça, que esse Natal eles recebam como presente sublime do Senhor e que nós possamos te presentear, Jesus, com a nossa vida, o nosso coração, entregando nas tuas mãos. Abençoe a cada um, em nome de Jesus. Amém, amém. Amém, amém. Deus abençoe, querido. Uma alegria muito grande ter você aqui. E o Senhor permitindo, né? Pela graça do Senhor. Ô, Boni, Deus abençoe, em nome de Jesus. Deus abençoe, meu irmão. O Senhor permitindo, amanhã estaremos aqui, às 18 horas. Tá bom, meus amados? Em nome de Jesus. Fiquem na paz. Deus abençoe, em nome de Jesus.